Olá, muito bom estar aqui novamente e o tema de hoje é ansiedade. No vídeo anterior, eu pedi para que enviassem temas para serem tratados aqui e o mais pedido foi ansiedade. Então vamos lá. É importante lembrar que a ansiedade é uma emoção comum. Sem ela, nós não sobrevivemos e ela é necessária para o desenvolvimento humano. É a ansiedade que faz com que a gente se prepare para a fuga em um momento de perigo, por exemplo, pois a sua principal função é anteceder o que pode vir a acontecer conosco. O problema é quando essa emoção se intensifica de forma tão descontrolada que transforma situações corriqueiras em ameaças. Neste momento, ela deixa de ser comum e positiva e passa a ser um transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem com este mal. Associe isto ao momento atual de pandemia e incertezas econômicas. Neste cenário, a ansiedade irá aumentar naturalmente. Porém, no ansioso, isso irá se potencializar. E é aí que surge a pergunta: como é que eu posso lidar com a ansiedade neste cenário, neste novo cenário mundial? Antes de tratarmos de como lidar com a ansiedade, é importante descrever alguns sintomas comuns a ela. E a ansiedade ela tem sintomas físicos e ela também tem sintomas emocionais. Neste vídeo eu vou me concentrar nos sintomas emocionais e num segundo vídeo eu vou falar sobre sintomas físicos e sobre uma técnica de como lidar com a ansiedade no momento da crise ansiosa. Eu decidi dividir em dois para não ficar tão grande o vídeo, tudo bem? Então, quais são os principais sintomas da ansiedade? Primeiro é uma preocupação constante, que dura a maior parte do tempo. Então, a pessoa ela está sempre ansiosa, ela está sempre pensando. Outro sintoma é a irritabilidade, que é aquela vontade de explodir. Tudo parece estar muito à flor da pele. A pessoa sente que tem um motorzinho dentro dela ligado o tempo todo, que não deixa ela desacelerar, que não deixa ela relaxar, que não deixa ela curtir o momento. Essa pessoa não consegue estar no presente. Ela também vai ter sensação de estar sempre no limite, ela vai se cansar facilmente. Então, a pessoa ansiosa, ela vive aí com esgotamento físico ou esgotamento mental, ela apresenta dificuldade de concentração, problemas de memória, é comum apresentar tensão muscular, é comum essas pessoas rangerem os dentes e normalmente essas pessoas não dormem bem ou sofrem de insônia inicial, que é demorar para dormir porque não consegue parar de pensar, não consegue desacelerar o pensamento, ou ela dorme e ela acorda assustado no meio da noite e não consegue mais dormir. Daiane, diante disso tudo, é possível evitar a ansiedade ou encontrar um modo de lidar com ela positivamente? Sim, claro que é possível. E eu vou apresentar algumas dicas simples, mas muito eficazes de como lidar com a ansiedade. Mas antes eu quero fazer um alerta. Se você já sofre com transtorno de ansiedade, você já foi diagnosticado, é importante que você tenha um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Então, um psicólogo e um psiquiatra precisam te acompanhar. E esse acompanhamento precisa ser simultâneo. Um não substitui o outro. Feito esse alerta de que se você tem um transtorno já diagnosticado, você precisa de ajuda profissional, a primeira dica é: crie uma rotina.
A falta de rotina é uma das coisas que mais aumenta a ansiedade no indivíduo. Então, mesmo em dias como estes que nós estamos vivendo de mudanças bruscas, crie uma rotina. Daiane, mas meu horário de trabalho se alterou, ou eu estou trabalhando em casa. Crie uma nova rotina para essa sua realidade. Horário de acordar, horário de se alimentar, horário de relaxar, horário do traslado, né, da tua casa para o trabalho. Crie uma rotina para tudo isso. Por quê? Porque o nosso... Lembra lá no vídeo anterior eu falei, olha, quando a gente tem uma sinapse, a gente também cria um caminho neural e sempre que eu estiver na mesma situação, meu cérebro vai querer trilhar esse caminho neural. A rotina te faz isso, faz você sempre caminhar pelos mesmos caminhos. É você utilizar o seu organismo ao teu favor para combater a ansiedade. Segunda dica, tenha uma agenda. Na realidade, a segunda dica é um complemento da primeira. Então, tenha uma agenda. Por quê? Porque a agenda vai te ajudar a seguir a rotina que você criou. Então, a agenda vai te ajudar a garantir que o que você colocou na tua rotina será cumprido. E a agenda, ela tem um bônus, e é um bônus maravilhoso, que é o quê? Quando você tem a sua agenda, seja ela escrita ou digital, sempre que você olhar a agenda e ver que uma tarefa foi cumprida, você viverá uma sensação de prazer, de realização. E o que é essa sensação de prazer e de realização? É a liberação dos famosos hormônios da felicidade, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, que vão te deixar bem. E esses hormônios, eles ajudam a combater sintomas como tensão muscular, irritação, insônia. Então, eles te ajudam a combater a ansiedade. Terceira dica, durma melhor. Porque o sono ajuda a regular os hormônios e altera o funcionamento neural. Então é importante você dormir pelo menos 6 horas no dia. Não troque o dia pela noite para que você não tenha aumento da atividade cerebral no momento em que ela deveria estar sendo diminuída. E muita gente tem me relatado neste período de pandemia que tem trocado o dia pela noite. Às vezes vai dormir 4 horas da manhã e acorda 1 da tarde. Então isso não é legal. E outra coisa importante também, não organize o dia seguinte na hora de dormir. Então, nada de planejar a rotina do dia seguinte na hora de dormir. Por quê? Porque isso também atrapalha no processo de se acalmar para dormir e isso pode aumentar a sua ansiedade. Quarta dica, aprenda a focar a sua atenção. E como é que eu foco a minha atenção? Uma forma muito simples de focar a atenção é você fazer periodicamente exercícios de respiração. Por quê? Porque isso ajuda a controlar o pensamento. Algo que normalmente é muito difícil no ansioso, ele tem dificuldade de controlar os pensamentos. Então, este foco na atenção, que é o famoso estar presente, no presente, sem ficar preso no passado e sem ficar preocupado no futuro, ele te ajuda a organizar o seu funcionamento mental. Quinta dica, aceite o que você não pode mudar. E este é o problema do século. Com a difusão dos coaches, dos mentores, do foco no desenvolvimento pessoal, as pessoas criaram a ilusão de que elas podem controlar tudo, que elas podem mudar tudo, que elas podem evitar qualquer tipo de sofrimento. E aí, quando algo inevitável acontece, elas começam a lutar mentalmente contra isso. Isso é muito ruim, porque leva a pessoa a um processo de autodefesa muito destrutivo e inútil também. Algumas coisas não podem ser evitadas. O coronavírus está aí para provar isto. Então, o que a gente pode fazer? É aceitar essas coisas de uma forma mais madura e com calma. E quando a gente faz isso, a gente reduz o estresse e a sensação de impotência.
o que também são sintomas da ansiedade. Então, eu quero só finalizar essa quinta dica dizendo que eu não tenho nada contra coaches e mentores, pelo contrário, eu tenho meu mentor, que é uma pessoa que eu admiro muito, o Aécio Ribeiro, mas um dos trabalhos que o Aécio mais faz comigo é trabalhar com a minha realidade. E toda a realidade, a minha ou a sua, ela tem coisas boas e coisas ruins, elas têm perdas e elas têm ganhos. E a gente precisa aprender a administrar isso de forma positiva e não negar que as coisas negativas acontecem e que elas não estão aí ao redor de nós. Sexta e última dica: se exercite. É muito importante você realizar algum tipo de atividade física, mesmo neste período de quarentena. Eu sei que muitas academias e parques estão fechados, mas busque fazer isso dentro da tua casa. Na internet tem uma série de tutoriais e de profissionais que te ensinam a como ter uma atividade física regular, mesmo dentro de casa. E por que é tão importante realizar algum tipo de atividade física? Porque no momento da atividade física, nós temos uma redução de hormônios estressores, como o cortisol, por exemplo. Sem dizer que no momento da atividade física, quer dizer, a própria atividade física já é um exercício também de focar a atenção, que é uma das nossas dicas aqui. Então, não deixe de se exercitar. Então, essas são as 6 dicas que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. E no próximo vídeo, como eu disse, a gente continua falando sobre ansiedade. Eu vou focar nos principais sintomas novamente, os físicos que eu não trouxe hoje, e relembrar os emocionais que eu falei hoje e trazer a técnica do acalme-se, que é uma técnica que pode te ajudar muito neste momento. Muito obrigada e até o próximo vídeo.